Boa noite. Oi, boa noite. Bem-vindos à nossa live sobre dieta baseada em vegetais do Instituto Barini. Estou esperando algumas pessoas entrarem e a gente já vai começar a discutir. Eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Dieta plant-based. Vou fixar aqui. Pronto. Então, o tema da nossa live de hoje é dieta baseada em vegetais. Eu sou o Dr. Marcelo Miranda, médico endocrinologista, e vou ter o prazer de dividir aqui a cena com a nossa nutricionista do Instituto Barini, a Carita Tonini, que já deve estar chegando aqui para a gente compartilhar a tela. Então, é bom que tem gente bastante interessada e curiosa até para saber, né, qual é as vantagens e desvantagens de comer mais carne, mais vegetais, menos vegetais. E o objetivo é esse, não é doutrinar ninguém, não é defender uma causa, mas abrir possibilidades, né? A gente tem tantas opções de alimentação hoje em dia, isso inclui a opção de comer ou não comer carne, mas o mais importante é a mensagem de que a gente tenha mais vegetais. Agora a Carita vai entrar aqui com a gente, e já tem bastante gente na live. Oi, Carita, Oi, Marcelo, tudo bem? tudo bom? Tem Tudo bastante bem. gente entrando aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante para a nossa saúde, que é alimentação baseada em vegetais. Parece uma coisa tão batida e tão óbvia, né? Mas eu acho que está todo mundo carente aí de, um, de uma informação mais sólida, né? Para se convencer a comer cada vez mais vegetais e ter a opção de comer menos carne, que é algo mais estranho para o brasileiro, mas não é nenhuma doutrina, não é nenhuma religião, muito pelo contrário. A gente vai falar de evidência científica para deixar essa opção para cada um dos nossos pacientes, dos nossos amigos, familiares. Ótimo. É bem interessante você falar disso já de início, Marcelo, porque teve uma fase, né, quando eu comecei a trabalhar com a nutrição, que eu atendia muitos pacientes veganos e vegetarianos, né, pelo fato de eu ser vegetariana, enfim, e também de ter feito uma formação aí, né, em alimentação vegetariana. Hoje em dia, como eu trabalho mais com fertilidade, a maior parte das pessoas que eu atendo são onívoras, né, que Olha, comem carne. E é interessante porque assim eu tenho visto que essas pessoas elas têm se interessado em diminuir os produtos de origem animal por realmente perceberem diferença na saúde quando tem essa diminuição. Então mudou um pouco o público que eu atendo, mas eu tenho achado muito interessante, né? Realmente o interesse dessas pessoas na saúde, né? exatamente. A gente tem, como médicos, né, que entender quais são as evidências científicas para recomendar algum hábito de saúde, né? Uhum. E só que isso mexe, lógico, com questões culturais, com questões de interesses econômicos, né? Então, muitas vezes é difícil a gente mudar uma ideia, uma crença que é muito arraigada na população, e muitas vezes as pessoas até acham curioso, né, que alguém possa viver sem comer carne, mas acham, por outro lado, que seria impossível fazer isso. E, na verdade, muitas vezes é só uma questão de a gente entender os porquês e fazer a escolha, né? E aí cada um vai saber qual a melhor forma, ou eliminar totalmente a carne da alimentação, ou reduzir o consumo, né? Ou simplesmente
manter um consumo de carne e aumentar o de vegetais. Acho que tem inúmeras possibilidades, né? Essa é a grande vantagem de ser um onívoro, né? Como a gente diz. Uhum. Por sermos onívoros, nós escolhemos o que nós comemos, né? O que não significa que a gente pode sair comendo de tudo, porque mesmo a gente tendo essa capacidade, o que a gente come traz consequências, né? Então, o que a gente busca nas evidências científicas é saber quais são as consequências se a gente come mais de uma coisa ou mais de outra, né? Uhum. Perfeito. E até, Bom, pessoal, se tiverem dúvidas, tá? Vão assim mesmo ao longo do bate-papo, vão escrevendo, principalmente aí pela interrogação, né? Que de tempos em tempos o Marcelo dá uma olhadinha, a gente conversa a respeito também das dúvidas. então, para a gente então, amarrar tudo isso aqui, lembrando que aqui a gente trabalha no Instituto Barini, que tem o apoio, né, do Dr. Ricardo Barini, ginecologista, e todo o suporte dos colegas ginecologistas, a Luciana Katayama, que faz medicina de hábitos de vida, e estilo de vida e acupuntura, e a Carita, nossa nutricionista, e eu como endocrinologista. Então, fico feliz que você esteja aqui para participar com a gente dessa live. E eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para a Carita aqui, porque eu comecei a fazer uma dieta vegetariana e comecei a me sentir muito fraco. Mas eu estou comendo direitinho, estou comendo arroz, feijão, batata frita, uma folhinha de alface, como um pãozinho com suco de laranja. Eu acho que está fazendo tudo direitinho. Você acha que a minha dieta está boa? Eu não sei por que eu estou me sentindo fraco. É bem interessante porque essa é uma questão bem comum mesmo, né? Das pessoas se tornarem vegetarianas ou realmente tirarem a carne, o frango, o peixe, né? Muitas vezes já tiram os três de uma vez só, e não coloca nada no lugar, né? Então fica lá o arroz, feijão, às vezes as pessoas não consomem feijão, por incrível que pareça, né? A gente fala, arroz, feijão é o prato do brasileiro. Hoje em dia tem todo um pavor, né, de arroz e feijão, porque arroz e feijão engorda. Então, o que eu vejo muita gente, né, que já comia carne com grelhado, aí tira o grelhado com uma salada, tira a carne, né, tira o grelhado, e aí fica a salada e não quer colocar o arroz, porque o arroz engorda e não coloca o feijão, enfim. E é isso mesmo, né? As pessoas começam a se sentir fracos, né? Não conseguem montar aí um prato adequado. Então, o que que é bem importante? Realmente, numa transição alimentar, né, para o vegetarianismo, procurar a ajuda de um profissional para realmente conseguir fazer essa transição de uma forma segura, olhando aí a questão dos macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, se está adequado ou não, né? Isso eu consigo ver através da conversa com o paciente e através dos exames de sangue, que são muito importantes para essa adequação, e os micronutrientes, vitaminas e minerais também através dos exames de sangue. Então, é engraçado, mas é comum, né? Isso das Eu pessoas, ué, o que comecei está fazendo essa, acontecendo, né? eu fiz essa brincadeira porque realmente muitas vezes é o que as pessoas têm de ideia, né? Mas eu vou tirar a carne e vai sobrar o quê? Vou comer arroz e feijão? Mas tem tanta diversidade no mundo vegetal, né? Uhum. Não E só ainda assim, folha, né? Quando pois é. come arroz e feijão, porque com Isso essa moda mesmo. de low carb, as pessoas tiram arroz e feijão, né? Aí não sobra muita coisa mesmo, né? É. Aliás, essa história com essa a moda de low carb, que tem suas vantagens e desvantagens, como toda dieta, né? Que motivou a gente colocar o tema da live com a questão, né? Mais carnes ou mais vegetais? Porque cada vez é mais comum a gente ver pessoas comendo mais carne, né? E Sim. com esse objetivo, em geral, de procurar um emagrecimento ou medo do carboidrato alterar o seu metabolismo, né, para o tratamento de diabetes ou prevenção de doenças. Então, muitas pessoas têm medo do consumo de carboidratos, então estão migrando cada vez mais para um consumo maior de carnes, que pode ser mais ou menos acompanhado de vegetais, né, Uhum, mas, com restrição de carboidrato. Mas uhum. então, mas algumas pessoas, por outro lado, às vezes aumentam o consumo de carne, ou mesmo com o consumo habitual, com o passar do tempo percebem que já não tem mais, já não se sentem muito bem com o consumo de carne. E aí entram em conflito, né? Começam a sentir que se sentem cansadas, ou
ou não tem uma boa digestão para carne. Algumas se sentem realmente fracas, e aí fica aquele conflito, porque a gente aprende desde criança que precisa comer o bifinho para ficar forte, né? E Uhum. aí, com o passar dos anos, a pessoa percebe que não está funcionando. E, bom, deve ter alguma coisa de errada, ela pensa, né? E, e qual que é a orientação que a gente pode dar para essas pessoas que estão com esse conflito, né? Percebem que gostam de comer carne, comeram a carne a vida inteira, mas de repente percebem que a carne já não faz tão bem. É uma ótima pergunta, porque existe um caminho do meio, né? Existem várias formas de se alimentar comendo menos carne, e melhorando a qualidade de vida. O que eu gosto muito, até a gente já conversou, né, Marcelo, sobre isso, é a alimentação mediterrânea, que eu não gosto da palavra dieta, tá? Então sempre troco por alimentação. Dieta é um pouco conflitante, assim, para mim. Então, alimentação mediterrânea, estilo de vida mediterrâneo, né? Onde as pessoas podem consumir carne, sim, né? Ela entra lá na pirâmide, só que é um consumo menor, ele é eventual, principalmente a carne vermelha. E aí, na base da pirâmide, né, em maior quantidade, realmente são as frutas, legumes, verduras, os cereais integrais, mas todos os alimentos entram. Então, aí esse conflito, né? Nossa, eu gosto tanto dos laticínios, eu gosto tanto da carne, como que eu vou me tornar vegetariano, né? Esse é o caminho do meio, né? A alimentação mediterrânea, onde ela já se sabe que é a melhor para a fertilidade, ela e a plant-based, né? Melhor para a fertilidade e para a qualidade de vida, tem muitos estudos que mostram, ela inclui tudo, só que de uma forma adequada, né? E com menor frequência. Então é E, possível esse caminho do meio. Flexitariano também, né? eu sou. Aí vem a questão, né? A gente está falando tanto sobre essa alimentação com restrição de carne, então deve ter algum interesse dos participantes aqui, né? Então, será que eles são vegetarianos? Não são? Você já comentou que é vegetariana já faz muitos anos, né? E Uhum, eu acabei optando pelo vegetarianismo, mas eu sou mais flex, né? uhum. Existe até realmente um livro é, que até é antigo que usa esse termo de flexitarianismo, né? Que é o vegetariano que de vez em quando come carne e não tem conflito nenhum com isso. Esse sou eu, né? Em que Então não, situações você acaba comendo? então, e não é nem por vontade de comer carne, né? Fala, pô, é que ele virou fica parecendo aquele católico não praticante, né? Aquele que vai na missa, mas depois quando está fora da missa faz tudo errado. Mas não é assim, não. É que assim, eu percebi que não tinha necessidade mais de comer carne, me sinto bem sem carne, mas algumas vezes sobra uma carne das crianças, que aí eu não vou jogar fora, aí eu como também. Faço churrasco para as crianças, elas ainda, né, comem carne. Minha esposa é adepta também desse flexitarianismo, né, vegetariano que de vez em quando come carne. A gente faz o churrasco, eu como os pedaços de carne, né? Uhum, Encontro com amigos, eventualmente como alguma carne também, não fico com frescura, não sou aquele vegetariano chato, né? Que uhum. recusa nada e Você continuo ainda com consegue a no dia fama, a dia. eu mantenho minha fama de bom de garfo, né? Não preciso ficar falando, nossa, como ele mudou, né? Nossa, come de tudo, agora não come nada, né? Então, não preciso entrar em nenhuma discussão sobre as minhas escolhas, né? Uhum, uhum. Mas, assim, aí a questão que me ocorre é por que é toda essa discussão, né? Qual que é o problema de comer carne, né? Porque da onde vem essa ideia de deixar de comer carne? E, e acho que esse é o ponto principal, né? Em primeiro lugar, porque tem fazer um contraponto para essa tendência cada vez mais de abolir os vegetais para comer mais carne com esse objetivo de emagrecer ou de prevenir doenças. Então as pessoas acabam, às vezes, exagerando na carne e abandonando os vegetais. E às vezes tem medo de comer até fruta, né? Uhum. Por outro lado, tem uma questão envolvida no consumo da carne propriamente dito, né? Qual que é a orientação que você passa em relação para os pacientes? Fala, mas tem problema em comer carne? É, então, Saia justa, hein? saia justa.
Principalmente por isso, né? Porque a gente É, mexe com um monte de questões, inclusive emocionais, né? aham. De gostar muito de comer carne ou das crenças que tem que comer carne, enfim, tem tudo em torno disso. Normalmente eu vou fazendo uma negociação com o paciente, né, de acordo com o resultado dos exames. E é bem interessante, Marcelo, porque hoje eu atendi uma mãe e filha, que você conhece, que são suas pacientes também, né? E os exames delas, das duas, elas acabaram indo para um flexitarianismo na maior parte do tempo. Estão muito melhores. E foi a partir daí que eu consegui fazer essa negociação com elas, quando a gente via essas inflamações no exame de sangue. Olha, vamos diminuir aí um pouquinho, né? Você está vendo que tá mostrando, os exames estão mostrando, né, que tem alguma coisa errada. Vamos começar pela carne, vamos diminuir aqui na medida do possível, mas foi uma coisa super tranquila, né? Porque eu vou dando passos com o paciente. Eu não fui lá e falei, olha, você comia todos os dias, agora você não come mais. Eu vou negociando e a pessoa vai me trazendo o que ela consegue fazer. E já foram outros exames, assim, incríveis, que elas vão te mandar, inclusive. Então, Eu tô não sei curioso se eu, aqui. é, eu não sei se eu te respondi, mas Sim. assim, em relação a isso, né? Eu não vejo, aí você pode complementar aí com os seus estudos, enfim, com os artigos e tudo mais, eu não vejo muito benefício em comer carne, principalmente vermelha. Eu não consigo encontrar isso nos exames e tal. O que que você tem para dizer assim a respeito disso, das evidências científicas e tudo mais? Bom, a maior parte das pessoas que está assistindo essa live vê benefício pelo prazer de comer a carne, né? Sim, aham. O prazer o prazer de estar com os amigos e fazer churrasco. Mas, de Uhum, fato, dizer que você vai ter uma vantagem em termos de exames laboratoriais ou de questões de saúde por comer carne, não tem, né? É como a gente inverter aqui o raciocínio, né? Se ninguém comesse carne no mundo, né? O que convenceria alguém a começar a comer carne, né? Se o mundo fosse diferente do que ele é hoje, né? uhum, E, de fato, não veria nada que nos convencesse a não ser o prazer sensorial, né? E a criação de uma nova tribo de pessoas que passariam a fazer churrasco e se reunir, igual tem hoje beach tênis, né? Ninguém jogava beach tênis e agora todo mundo quer jogar beach tênis para fazer parte de uma tribo. Então, se ninguém comesse carne no mundo, talvez a gente pudesse criar uma tribo. Agora todo mundo vai fazer churrasco porque aí vai se reunir e tal. Então, é como você falou, tem essa questão cultural, mas uma vantagem para a saúde realmente não tem. Mas aí o que acontece é que assim, diversos estudos populacionais mostram uma relação entre um consumo de carne e o aumento de doenças do coração e de diabetes. Inclusive, alguns tipos de câncer, principalmente os cânceres do sistema digestivo, como o câncer do intestino. E então, de onde surge isso, né? Quando você vai fazer... Para entender as doenças crônicas e o câncer, os cientistas buscam associações. Então, eles avaliam toda uma população e vai ver quais são os fatores que se relacionam com quem tem mais doença e quem tem menos doença. E aí descobriram, em algum momento, que a carne estava associada com isso. E, por outro lado, os vegetais estavam associados com redução de risco, né? Então, as duas coisas são relevantes nesses grandes estudos, né? Em várias partes do uhum. mundo. E aí veio a questão, mas, poxa vida, mas todo mundo come carne, o ser humano aprendeu a fazer o fogo, aprendeu a caçar e come carne milhões de anos, e de repente vem o pessoal falando que a carne faz mal, né? Mas, de fato, antes a gente vivia menos, né? Então, com o passar do tempo, a gente passou a ter uma vida maior, então o consumo de carne passou a ter um impacto nas pessoas que vivem mais tempo, porque aí começam a dar tempo para a pessoa desenvolver doenças crônicas, que antes não dava porque a longevidade era menor. Então, claramente associado então o consumo de carne com o desenvolvimento de diabetes, doenças cardiovasculares e o câncer. E isso tem relativamente pouco a ver com os níveis de colesterol, porque a gente está muito acostumado a receber a orientação dos médicos, né, de que deve reduzir a carne vermelha porque senão vai aumentar o colesterol.
quando na verdade os níveis de colesterol têm mais influência genética e de atividade física do que do próprio consumo de carne, né? Tem que ter um consumo muito grande de gordura animal para você alterar os níveis de colesterol. Então, geralmente, o consumo ou não de carne tem pouca interferência nisso. Então, Achei tem legal, outros... Marcelo. Pois Pode não, pois falar. não. Não, eu Não. falei, tem outros fatores associados à carne, principalmente carne vermelha e carne processada, que são embutidos, defumados, né? Tipo, presunto, linguiça, né? E afins, né? Mortadela, né? Que tem elementos que promovem esse problema para a saúde, que a gente pode até explicar um pouquinho mais para frente. Você ia falar que achou interessante? O que você falou agora, né? Eu já sei disso há algum tempo, mas as pessoas ainda associam somente a diabetes ao consumo de carboidrato, né? Poucas pessoas associam ao consumo da gordura saturada, que é o que você está trazendo. Eu já vi vários estudos a respeito, né? E, inclusive, eu tenho visto na prática, né, a questão de glicemia, insulina, hemoglobina glicada diminuídas quando se diminui gordura saturada, de pessoas que fazem low carb, né, que tem o triglicérides lá embaixo, o consumo de carboidrato é muito baixo, e quando eu diminuo a gordura e reintroduzo o carboidrato complexo, os níveis melhoram. Olha só. É bem interessante. E o que as pessoas falam? Não, sou diabético, não posso comer fruta. Eu sou diabético, eu não posso comer arroz nem integral, né? Tem muito mito em cima disso. Mas a carne está liberada para o diabético, né? No sentido de quantidade e tudo mais. Não se fala tanto disso. Exatamente, vai muito além do. Então, o consumo de carne está muito além da questão do colesterol. Aliás, o colesterol acaba sendo uma das questões menos importantes, Menores, né? né? Uhum. Mas tem essas tais gorduras saturadas, que são as gorduras mais frequentes nas carnes, né, e nos alimentos de origem animal. Elas causam resistência à insulina. O que é isso? Elas são incorporadas nos músculos, no fígado, até no cérebro, e fazem com que a insulina não atue corretamente. E a insulina é o que justamente controla os níveis de açúcar no sangue. Então o corpo é obrigado a produzir muito mais insulina para fazer o mesmo efeito, e muitas vezes o pâncreas, que produz insulina, não é capaz de acompanhar essa resistência. E aí, com isso, há uma relativa falta de insulina e a pessoa pode desenvolver diabetes, pelo aumento de gordura saturada, né? Então, inclusive, gordura no fígado, que é uma doença muito comum, que eu já falei numa live recentemente, Mas tem que as como um dos pessoas falam que é principais... normal, né? Só tem um É normal, pouquinho porque de tanta gente hoje gordura tem no gordura no fígado. fígado. Bom, se bem que também obesidade e sobrepeso é normal, né? Porque tem tanta gente sofrendo com essas condições pelos hábitos Sim. de vida atuais que passa a ser uma coisa comum, mas que às vezes a gente não entende bem o risco, né? Mas o fato é que são problemas que causam um aumento de risco para a saúde, então muito associadas com o consumo dessas gorduras saturadas. Além disso, a carne tem uma série de substâncias que causam uma oxidação, ou seja, levam a um processo de inflamação no organismo, que elas estão presentes na carne in natura, mas muitas vezes acabam surgindo no processo de armazenagem, até no processamento, né, na cocção, e que vão ser incorporados no nosso organismo e também vão prejudicar a ação da insulina, vão causar inflamação nas artérias e problemas cardíacos e aumentar o risco de câncer. Então, tanto é que a carne é classificada, principalmente as carnes processadas e a carne vermelha, né, que tem mais dessas substâncias inflamatórias, ela está classificada como um cancerígeno junto com o cigarro, pela Organização Mundial de Saúde, né? Essa é uma coisa que Nesse pouca nível, né? gente conhece, né? Mas está declarado pela Organização Mundial de Saúde. Não é algo que é defendido por um grupo pequeno ou não, né? É algo já reconhecido. Mas como culturalmente, né, a carne faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes isso não há muito interesse na divulgação, né? Então também não precisa de terrorismo, né? O objetivo justamente dessa discussão de hoje é a gente entender que é possível, já que tem algo que não é benéfico, não acrescenta nada para a nossa saúde e tem um potencial risco, deve ser consumida com menor quantidade, né? É como bebida alcoólica, né? A gente vai falar, qual médico que recomenda que a pessoa consuma bebida alcoólica?
É muito difícil, né? Quando o médico bebe muito, ele até fala, ah, pode Até beber sim, fala, né? né? E até se, né? Mas na recomendação oficial, não cabe ao médico falar, olha, consuma bebida alcoólica. Mas as pessoas vão consumir, porque é culturalmente aceito. Então, o que que a gente Uhum, recomenda? Reduzir, né? Reduz a uhum, quantidade, reduz a frequência, evita os grandes abusos. E com a carne, pode ser a mesma coisa, né? uhum. Você tem a opção, ah, eu que não quero mais beber. Beleza, ótimo, né? Não vai acrescentar nada voltar a beber, né? Mesma coisa com a carne. Ah, eu optei por não comer mais carne. Eventualmente posso até comer um pouquinho, né? Mas não tem nenhuma vantagem eu voltar a comer carne, né? Eu vou voltar se Uhum. eu quiser, com moderação, né? Mas é É, possível porque faz não, parte aí, né, da vida social, enfim, não precisa no abandonar momento. necessariamente, mas pode haver uma redução de consumo, assim como a gente pensa com a bebida alcoólica, né? Mas você sabe, Marcelo, que tem um grande medo mesmo de faltar proteína. Eu vejo isso nos pacientes, né? Então, tem alguns que reduzem a carne porque percebem que a digestão não tá boa e tudo mais, e aí começam a suplementar um monte de whey protein. E aí, quando eu vou ver nos exames, assim, excesso de proteína, sabe? É uma pessoa que nem precisa daquilo, mas que fica, sabe, fixada nessa coisa de repor proteína. E não é bem assim para todo mundo, né? Nesse sentido, todo mundo tem que tomar whey protein, que já vira uma coisa assim, muita gente tem, mas muita não, né? Exatamente. E Eu a maior parte das pessoas vai conseguir fazer a suplementação da proteína, com substituição da proteína com os vegetais, né, frescos, né, com aqueles processados que são preparados no nosso dia a dia, né? com as leguminosas, o feijão, grão de bico, a lentilha, é isso mesmo, o tofu, né? Então, com fontes vegetais, muita gente fica ok, outros não, mas o que eu quero dizer é que tem que ser olhado realmente caso a caso, né? Não dá para todo mundo precisa de whey protein ou ninguém, né? Porque parou de comer carne. E muitas vezes o whey protein, assim, que é o derivado de leite, né? Muitas vezes a pessoa até consegue, não vai abandonar outros alimentos de origem animal, tem essa opção, né, de abandonar outros alimentos de origem animal, mas muitos ainda têm uma boa digestão para leite e fazem questão de consumir, ou pelo menos o queijo, né? E Você acaba conhece sendo. muita gente que digere bem leite? Mas, De adulto? eu acho que assim, o ser humano se adapta a tudo, né? É a mesma coisa, né? A gente conhece gente que digere bem os hambúrgueres mais, aqueles sanduíches mais pesados, aquelas batatas fritas mais gordurosas, né? Porque o ser Sim. humano se adapta. Então, digamos, a pessoa, no fim das contas, ela acha que está bem, né? Talvez se Uhum. ela, no dia que ela para de consumir, né? Aí ela percebe o que, ela se dá conta de que ela estava mal e não sabia, né? Uhum. Mas Uhum. o fato é que assim existem vários gradientes, né, que a gente pode atingir, né? Você pode ter uma pessoa que abandona a carne e mantém o queijo, né? Uhum. Outras que realmente vão ficar melhor vão ter uma melhor digestão tirando os derivados de leite, né? Muitos ficam com ovo, né? É isso. De origem animal, que acho que é o que tem menos, que as pessoas têm menos efeitos colaterais, assim, né? Se queixam menos O do ovo ainda ovo. é uma grande saída aí para quem não quer, não tem intenção de abandonar totalmente a proteína de origem animal, né? Uhum, sim, com Mas e certeza. se a pessoa faz bastante exercício e quer ganhar massa muscular, ela não tem que comer carne? Não, não necessariamente, só se ela quiser, né? Mas realmente eu atendo vários pacientes veganos aí que não consomem nada de produto de origem animal e que tem uma boa massa muscular, né? Uma massa muscular bem preservada. É claro que um vegano que pratica muita atividade física, sim, ele precisa repor proteína em pó, que normalmente não dá conta só via alimentação, né? A proteína de origem vegetal. Mas o que que eu percebo? Que carboidrato no reino vegetal, né, nós temos de monte, e a proteína de origem vegetal, ela é muito bem incorporada também para massa magra, para formação de músculo, e dá super certo também. Precisa de adequação, com certeza, como numa dieta onívora, como num um onívoro, né? Então, realmente precisa fazer algumas adequações.
É bem interessante, Marcelo, porque os meus pacientes onívoros que treinam bastante, querem ganhar massa muscular, normalmente precisam aumentar carboidrato. Eu vou olhar lá, o carboidrato está baixíssimo, e quando eu aumento o carboidrato, essa pessoa ganha, tem mais energia para o treino e acaba ganhando massa muscular. Já os veganos, realmente, a gente precisa ficar de olho na proteína, né? Quando treina demais. Que normalmente a proteína que baixa um pouco e aí tem que suplementar via proteína em pó, né? No caso, a proteína vegana. Mas é perfeitamente possível. Realmente não É, precisa. tem até um documentário no Netflix, eu não sei se, acho que talvez tenha até exageros ali, mas os exemplos são reais, né? E que Uhum. É, tem umas mostra, coisas um pouco forçadas, né? é, No documentário. eu nem lembro o nome, mas também o objetivo não é fazer propaganda do documentário. Mas mostra atletas de alto desempenho e até de fisiculturismo ou que trabalham com força extrema, né? Que tem um excelente desempenho sendo vegetarianos ou veganos, né? Uhum. Um documentário interessante para desconstruir o mito, né, de que a gente precisa comer carne para ser forte, né? Inclusive, acho que tem Uhum. no final tem o depoimento do Arnold Schwarzenegger, né? Se não Tem. me engano, ele optou por, né? Ele vivia essa crença, né, de que tinha que comer carne para ser forte e em algum momento da vida ele se tornou vegetariano, né? Uhum. E nem por isso ficou mais fraco. Sim. Realmente não é necessário aí Né? para ganho de massa magra. Isso mesmo. Tá E falando muito legal. tem perguntinha Uhum. aqui na caixinha de perguntas, né? A Uhum. alimentação vegana ou plant-based, né, baseada em vegetais, ela é segura de fato, né, para qualquer idade? Ela é segura para qualquer idade, né? Eu atendo gestantes que são veganas, eu atendo crianças pequenas, né? E bebês também veganos. É segura sim. Só que realmente, principalmente nessas fases da vida, gestante, lactante, bebê, né? Numa introdução alimentar, precisa de acompanhamento, né? Principalmente em relação à vitamina B12, que é a única vitamina que não tem no reino vegetal, de forma segura, né? Precisa ser suplementado. Algumas pessoas falam, ah, mas tem na alga. Não, mas não é suficiente, né? Realmente precisa ser suplementado via oral. Ou, enfim, né? Intramuscular, na injeção, mas é, é seguro assim. E no CRN, né? Inclusive no Conselho de Nutrição, tem já esse parecer já há bastante tempo, né? Que uma alimentação vegetariana, mesmo que estrita, sem nenhum produto de origem animal, é segura em todas as fases da vida. Nossa. E mesmo assim tem muita gente que é vegetariano com vegano é mais difícil, né? Mas vegetariano que ainda inclui alguns alimentos de origem animal que não são carne, mas que na grande maioria acabam mantendo um nível de B12 até adequado, né? Porque a absorção varia muito de uma pessoa para outra, né? E Você achei sabe, interessante, Marcelo? você colocou um post, né, também falando que e é uma coisa que eu observo muito. Tem muita gente que come bastante carne e tem deficiência de B12 também, por uma Uhum. deficiência de absorção, né? É isso mesmo. Tem um estudo que mostra que 60% da população brasileira vegetariana tem falta de B12 e 40% dos onívoros. Tá vendo? Ou seja, não é tão diferente assim, né? Provavelmente pela má absorção mesmo. Tem muita gente que desenvolve gastrite crônica e isso já impede a absorção de B12. Em muitos Uhum. casos, essa gastrite crônica é uma doença paralela à doença da tireoide. Então, eu costumo já fazer triagem em pacientes que têm deficiência de tireoide para dosar B12. É frequente Olha, achar deficiência de interessante, isso eu não absorção, sabia. né? Que normalmente é uma doença, nesse caso, é doença autoimune, Uhum. que ataca as células do estômago e impede a absorção da B12 e como a doença da tireoide normalmente é autoimune também, então a pessoa pode ter as duas doenças autoimunes, né? Olha, E isso, interessante. então, isso é só para também a gente relativizar, né, essa questão da B12 e que tem uma série de condições que afetam a B12 e A então, utilização de omeprazol, né? Assim, as exatamente, pessoas que usam a muito longo causa uma prazo. atrofia no estômago. Enfim, a questão da B12 deve ser observada, é obrigatório, né, a gente observar em uma pessoa que tem restrição de proteína de origem animal, mas não é uma coisa, não é uma fatalidade, né? Da mesma forma, a deficiência de ferro, né? Esse, na verdade, acho que é um dos grandes mitos, né? Que a pessoa tem que comer carne para ter ferro. E aí, o Uhum. que você me diz?
Então, nenhum alimento corrige deficiência de ferro, nenhum, né? Nem carne, nem fígado, nem colocar prego na panela, não tinha umas coisas assim? Exatamente. Nada disso corrige. Tem que ser via suplementação. E, né, a maior dificuldade que eu vejo, na verdade, tem duas, que o ferro via oral, ele é de muito difícil absorção. Então, você começa a aumentar muito a dose, mesmo de uma forma quelada, uma forma de melhor absorção, o paciente tem algum desconforto gástrico ou intestinal. E aí, o que que acontece? Chega um momento que tem que dar endovenosa, né? Tem que dar o ferro endovenoso para realmente ter aquela correção. A mulher que menstrua muito, nossa, é a vida suplementando ferro. Ou fica lá com aquela ferritina bem baixa e se arrastando, né? O que é muito comum, Exatamente. né? Eu vejo assim, várias pacientes chegam comigo com uma ferritina 15, 20, mas você não tá com mal-estar? E a pessoa nem sabe, porque a vida inteira foi assim. Então, Aí eu percebo habituado, né? porque ela está habituada. E eu percebo por quê? Porque aí eu vou ver no recordatório, na anamnese, ela toma 10 cafés por dia. Por que será, né? Para realmente conseguir É, energia de algum lugar, né? exatamente. Mas já entrou na rotina essa falta de energia, né? Já se tornou assim comum. Mas assim, respondendo, nenhum alimento consegue corrigir deficiência de ferro. E mulheres que menstruam e crianças pequenas normalmente têm deficiência. Então tem que ficar atento, né? Aquela fase que cresce muito rápido, tem que ficar atento a isso. E da mesma forma, assim, normalmente as causas de deficiência de ferro são muito relacionadas à perda de ferro, no caso das mulheres que têm menstruação mais frequente, né? E às vezes uma falta Uhum, de diversidade da alimentação, né? Então, a uhum, gente tem que desvincular um pouco essa questão de, de, de relação com comer ou não comer carne, né? Se você tiver uma dieta bastante variada, você vai ter mais chance de ter absorção de ferro. E às vezes a pessoa tem realmente uma dificuldade de absorção. Uns têm mais facilidade para absorver e reter o ferro no organismo, outras têm uma reciclagem muito rápida e aí não conseguem mesmo, se não tiver uma diversidade alimentar. E é possível, né? A gente ter o uhum, ferro de origem vegetal com uma boa absorção, né? uhum. Sim. Bom, Eu, eu acho que a gente cobriu os principais aspectos uhum, dessa discussão aqui sobre comer ou não comer carne, né? uhum, E, e aí o recado que eu queria deixar aqui para quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir essa live que vai ficar gravada no Instituto Barili, é que nós temos opção, né? A gente não depende de carne, a carne é uma alternativa que culturalmente a gente aprendeu a comer ao longo de milhares de anos, né? Mas a gente uhum, pode, nosso corpo pode funcionar perfeitamente bem com uma dieta rica em vegetais. E a gente deve estimular o aumento do consumo de vegetais, porque isso é uma das principais formas de prevenir diabetes e doenças cardiovasculares. Graças ao aumento de fibras, aumento dos antioxidantes que a gente tem nos vegetais, que nenhum suplemento de vitamina vai substituir, né? Então, a gente perfeito. tem que estimular realmente o aumento de consumo de frutas, de vegetais, né? Como eu tinha falado antes, tem gente que agora com essa ideia de low carb tem medo de comer fruta, né? A gente deve a gente deve estimular o consumo desses vegetais de forma integral, né? Ou seja, e não é só a gente pensa em integral, pensa em farinha integral, pensa em arroz integral, mas a gente está falando dos vegetais propriamente ditos, ou seja, menos Uhum. processados, né? Tem os grãos integrais também, mas a gente tem que pensar nos vegetais de um modo geral menos processados, mais frescos, né? E isso tudo vai acrescentar, inclusive as frutas, né? Não adianta a gente virar vegano e ficar só consumindo suco de laranja, né? Sim. Né? Tem que comer a fruta, né? Porque aí a gente evita o Sim. excesso de açúcar e aproveita o bagaço, as fibras, todos os nutrientes, né? Uhum. É, isso tem que tomar bastante cuidado, Marcelo, porque eu tenho, por exemplo, pacientes veganos que não são saudáveis, que comem um monte de industrializado vegano, né? Salgadinho, a oferta está muito grande, né? Cheio de sódio, muito hambúrguer do futuro, que o sódio é lá em cima. Então, assim, não necessariamente também, né, essas pessoas estão saudáveis. Hum, É o que você está falando, é consumir principalmente os produtos in natura, de origem vegetal. exatamente.
Você quer deixar mais algum recado aqui para... Então, tem alguma pergunta aqui que eu não consigo ler, Ah, sim, Luciene? opa, tem algumas perguntas fresquinhas aqui. A gente está falando de Tá. alimentos frescos, né? Então agora a gente tem as perguntas fresquinhas, né? Então, ovo e grão de bico ajuda também? Ah, não, peraí, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Qual proteína em pó gestante pode consumir para engordar só o bebê na barriga? A pessoa, Proteína em acho que, pó? pelo que eu entendi, a pessoa não quer engordar, ela quer engordar só o bebê, né? Ah, Durante a gestação. entendi. Então, qual Ó, proteína em pó a gestante pode consumir para que ela engorde só o bebê? Ela não. pra Né? ela não engordar, entendi. Aí, Tá. aí ela complementa. Ovos e grão de bico também ajudam? Tá, se ovos e grãos de bico também ajuda. Então é assim, proteína em pó de origem vegetal, o que que eu gosto, né? Eu sempre acabo prescrevendo mais a de origem vegetal, que ela é mais clean nos ingredientes, né? Do que ficar dando soro de leite e tudo mais. Então, o que que eu prescrevo? Tem algumas, tem que ver no rótulo, tá? Que não vai ter adoçante. O único adoçante, assim, vai a estévia, né? E a maioria não gosta. Então, quanto menos ingredientes tiver nessas proteínas em pó, melhor. O mais clean possível. Tem algumas que eu gosto bastante, que elas não são saborizadas. Então, proteína de semente de girassol, proteína de semente de abóbora, essas são bem interessantes. E é isso, tá? O bebê ganha peso, você não vai ficar ganhando peso junto, né? E ovos e grão de bico, nesse caso, E são ovos boas opções? são ótimas opções. Lembrando que a proteína, se é isso que você está procurando, a proteína está na clara do ovo e não na gema, né? Então, assim, dependendo também de como é seu consumo de gordura saturada, não comer tanta gema, né? Priorizar mais a clara, né? Aí tem que ver também no todo. Não que não possa consumir gema nunca, mas eu falo para priorizar sempre a carne. E normalmente as gestantes que eu atendo, ficam com deficiência de proteína, principalmente no segundo e terceiro trimestre de gestação. E aí realmente a gente tem que dar um gás aí nisso. Nesses casos, porque muitas vezes, dependendo da visão do ginecologista que está acompanhando, né, você pode, às vezes, estimular a pessoa, questionar a pessoa que optou por não comer carne, né, e acabar estimulando, até brigando com a paciente, né, falando que ela deveria comer carne, julgando ela, e na verdade tem opções, né. Tem opções, tem muitas opções, e eu falo que o PCR agradece, né? É. Porque o PCR de gestante ele já tende a aumentar, né? Que é a inflamação normal da gestação, mas tem umas que chegam num nível que realmente eu tenho que baixar os inflamatórios para não ter nenhuma questão aí maior, né? E aí é onde eu reduzo a carne vermelha. Muito bem. Eu tô vendo uma aqui, Marcelo, que da Luciene, eu não sei se ela escreveu no balãozinho. Quando a Não, mulher não menstrua, tá no balãozinho também ou não? não tá, não. Quando a mulher não menstrua, a ferritina está constantemente baixa, o que pode ser, né? Olha, é meio complexa essa pergunta, né? Porque realmente eu teria que entender melhor o quadro como um todo. A maioria das pacientes que não menstruam, que eu pego aí no consultório, não tem questão de ferro, né? O que que você teria a dizer sobre isso, Marcelo? Tem Não, muitas ideia? vezes, assim, eu acho que tem vários fatores, né? Muitas vezes a pessoa não menstrua, mas também tem uma dieta pouco variada em fontes de ferro, sejam eles de origem animal ou vegetal, né? Vegetal. Muitas vezes a pessoa está com digamos assim, entrou na menopausa até recentemente, né? Então tem um histórico de perdas de ferro e não fez a reposição suficiente. Quando é muito tempo depois, né, da menopausa, então já, digamos, o histórico prévio de menstruação já não influencia tanto, né? Uhum. E eu também observo que existe uma grande variabilidade nas pessoas, na capacidade das pessoas de armazenarem ferro, né? Então tem questões genéticas envolvidas. Então tem gente que tem ferritina extremamente baixa a vida inteira e não conseguimos suplementar de uma forma sustentável essa ferritina de jeito nenhum, né? Às vezes faz infusão de ferro, aumenta o nível de ferro por pouco tempo, daqui a pouco já cai, né? E, por outro lado, muitas vezes a pessoa não tem queixa de fraqueza e nem tem anemia, né? Então, tem uma questão
individual aí que precisa ser avaliada, né? Porque em alguns casos a gente também não fica, tenta fazer o melhor possível, como você comentou, né? Faz reposição de ferro intravenosa, nem sempre a gente detecta, né, qual é exatamente a causa, né, disso, mas Uhum. faz a reposição intravenosa, na maioria das vezes vai sustentar, né, e aí resolve o problema, independente de qual seja a origem, né. Em outros casos, Uhum. se tentamos de tudo e tem que fazer muito frequentemente essa suplementação intravenosa e a pessoa não vê vantagem, né, e a gente aceita aquela ferritina baixa e vida que segue, né. Mas a gente tenta, pelo menos, Uhum. compensar. Principalmente se está associado aí com mal-estar e tudo mais, queda de cabelo, com todas as, né, as questões que a ferritina baixa traz. Eu realmente não tenho casos assim. Normalmente é gestante ou mulher que menstrua. Mulher que usa Dilmirena, por exemplo, eu não pego ferritina baixa. Ferritina é Uhum. alta, né? Porque fica sem menstruar. Pelo A menos é a nossa tendência é experiência. diminuir a chance mesmo de ter uma ferritina baixa, mas às vezes acontece porque nem sempre muito é possível rastrear a causa, né? Uhum. Tem mais E pergunta aí? Você falar deixa eu mais alguma ver, coisa? acho que já foram todas as perguntas. Acho que a gente contemplou aí os principais assuntos relacionados ao tema, né? E quem tiver mais perguntas ou tiver dúvidas pode mandar mensagem direto no perfil do Instituto Barini ou mandar para o perfil da Carita ou Uhum. até no meu, né? Fiquem à vontade, podem comentar na mensagem, na postagem que a gente fez ou mandar mensagem direta. Fiquem bem à vontade para tirar todas essas dúvidas e a gente está à disposição lá no Instituto Barini para quem quiser também ter uma orientação pessoalmente. Isso mesmo. E aí já vou adiantar que quarta-feira que vem, eu, Dr. Marcelo e a Ana Barini, que é psicóloga, faremos uma outra live a respeito de comportamento alimentar. Então, também vai ser um bate-papo bem interessante. Eu já adiantei, né? Não sei É se era isso aí, surpresa. ótimo, não, tá certo mesmo. Quem tiver aqui pode divulgar, ajudar a esclarecer. A gente vai falar sobre comer por ansiedade, né? Que é uma Uhum. coisa tão comum, tão frequente, uma queixa tão frequente. Todo mundo está ansioso, todo mundo come por ansiedade e não entende nem de onde vem, o que é essa ansiedade. Então, esse é um tema Uhum. bastante interessante para a gente discutir. O médico endocrinologista, a nutricionista e a psicóloga abordando os vários aspectos dessa questão. É um trio bom, né? Para falar Né? sobre isso. É tudo. Ótimo. A gente vou estar bem assessorado aí por vocês e vou fazer bastante pergunta. Boa, gostei. Então, Bom, ótimo. obrigado pela participação de todos. Lembrando então que vai ficar gravada essa live, se vocês quiserem assistir depois, novamente, ou compartilhar, divulgar esse assunto, fiquem à vontade. Vai estar lá no perfil do Instituto Barini. Então, obrigada aí, Marcelo, pela parceria, pelo bate-papo. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso mesmo, tá? Estou à disposição. Qualquer dúvida, pode escrever ou por aqui, no meu perfil, né? Ou do Instituto. Eu respondo em breve. Obrigado, Carita. Foi muito bom conversar com você e Uhum, certamente vamos ter oportunidade para falar mais sobre isso outras vezes. isso mesmo. Boa Então, noite. boa noite, gente. Até logo. Até logo.